sejam bem-vindos ao 4º Dia Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho nas escolas. Hoje nós estamos aqui na disciplina de Segurança do Trabalho para apresentar para vocês 2 treinamentos sobre a NR 10 e a 16, com as alunas do 2º Edificações da Escola Cotil da Unicamp. Sejam bem-vindas, meninas! Com vocês, a Juliana Pinge e a Isabelle Aparecida Padella apresentando para vocês a NR 10. Olá, bem-vindos. Eu sou a Juliana do 2º Edificações. Eu sou a Isabelle, também do 2º Edificações. E hoje nós vamos apresentar a NR10. O que é a NR10? É uma norma regulamentadora que consiste em estabelecer os requisitos e condições mínimas para os funcionários de instalações elétricas. A NR10 ela é bem extensa e super importante. Por isso, muitas empresas elas cobram o curso da NR10 dos trabalhadores. Porém, o curso ele consiste em mais de 40 horas, então eu e Juliana nós não vamos passar esse curso para vocês, mas sim apenas uma leve introduzida no que é a NR10. Bom, no geral, as normas regulamentadoras elas vão mostrar para a gente quais são as condições mínimas de dimensionamento e segurança no geral. A 10, em específico, ela vai tratar em relação a projeto, construção, montagem, operação e manutenção de onde tiver instalações elétricas, né? Então, a primeira coisa que ela cita para a gente são as medidas de controle, que no geral são os EPIs e os EPCs. Para dar início, a gente vai falar sobre os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. A gente trouxe aqui apenas um exemplo, que é o capacete, mas também nos slides a gente tem aí todos os outros EPIs. Então, na norma ela vai falar para a gente sobre o óculos de proteção, a luva de borracha e as de vaqueta, a botina. Só um adendo que a botina ela não pode ser a de ponta de aço, porque o aço ele é um ótimo condutor de eletricidade, então ele não pode ser usado em instalações elétricas. Dando continuidade, né, temos aí as roupas anti-chamas, a escada com base de borracha e o cinto de segurança e o talabarte. Esses são os EPIs. Os EPCs são equipamentos de proteção coletiva. Então, ele vai tratar por uma proteção do todo. A norma ela vai falar para a gente de 4, que seriam a isolação das partes vivas, que é basicamente aquele fio que passa a corrente elétrica, ele precisa estar sempre encapado e protegido do meio externo, né? Porque se alguém acabar encostando ali, enfim. A gente também tem os obstáculos, barreiras e sinalizações, que seriam basicamente aquelas placas que a gente sempre vê em locais de instalações elétricas, além também daquelas fitas de pretas e amarelas, que acho que todo mundo aqui já viu uma. A gente também tem o bloqueio de religamento automático, que são basicamente os disjuntores. Os disjuntores, qual que é a função principal deles? Quando a corrente elétrica está muito mais alta do que o prédio aguenta, ele cai, para proteger todo o sistema de fios do prédio. E, por fim, temos o bloqueio de religamento automático, que é basicamente essa pecinha aí que consta nos slides. E agora, só uma observação, que um EPC, que ele é de modo geral, é a proibição do uso de adorno. O que seriam os adornos? Seriam os anéis, colares, pulseiras, são essas bijuterias que elas são condutoras de eletricidade. Então, é necessário que uma pessoa que trabalha com energia elétrica, ela não utilize essas bijuterias para o bem dela, para a saúde dela. Agora, a norma regulamentadora 10 também, ela vai falar para a gente sobre a proteção contra incêndios. Porque, agora vocês imaginem comigo, se um fio desencapado encosta em alguma coisa que acaba transformando tudo em um grande incêndio. A NR10 ela vai mostrar para a gente modos de cuidar desse incêndio, né, ou, no caso, de evitar. Temos aí a proteção contra incêndio ativa e passiva. A ativa são itens que estão diretamente ligados ao fogo. Um exemplo, os extintores de incêndio. Eles estão sempre nos locais, nos prédios, porque quando começa um fogo, a pessoa vai lá, pega e age diretamente no fogo.
A passiva, ela é basicamente a compartimentação. A compartimentação, ela fica bem mais fácil de entender quando a gente vê os exemplos. Então, vamos lá. Trouxemos aqui 3 exemplos para vocês, que é a espuma e blocos intumescentes, a placa de fibra mineral e a porta corta-fogo. Os 2 primeiros citados, eles são usados na estrutura do local, né? Eu vou usar aqui um exemplo da Boate Kiss, que ela pegou fogo e veio a despencar e matou muitas pessoas. E se ela tivesse esses 2 equipamentos na alvenaria, isso teria poupado muitas vidas, porque elas sustentam o prédio muito mais tempo. E, por fim, o último equipamento é a porta de corta-fogo. A gente vê muito em cinemas, né? Que tem aquele telão gigante na nossa frente e do lado a gente sempre vê aquela porta vermelha. Se caso começar a pegar fogo, ela é de fácil acesso, né? É só empurrar ela que ela abre. Agora, fazendo ligação com as medidas de controle que a Isabelle havia citado anteriormente, nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre perigo e risco, que muitas vezes nós vemos nas placas de sinalização, mas não sabemos a diferença entre um e outro. Trazendo para um exemplo prático, o que seria o perigo? O perigo seria basicamente quando nós temos um mar cheio de tubarões. E o risco seria quando nós temos um mar cheio de tubarões e uma pessoa lá dentro. Então, essa pessoa está em risco. Trazendo um pouco mais sobre, em relação aos cursos que nós temos no nosso colégio, um exemplo é as pessoas que cursam desenvolvimento de sistemas. Quando elas estão no laboratório ou no seu ambiente de trabalho, elas têm muitos computadores, consequentemente, muitos fios. Então, se tiver um fio descascado naquele meio, vai ser um perigo. E se esse fio descascado começar a pegar fogo, vai ser um grande risco. Agora a gente está falando sobre EPIs, EPCs e muitas coisas relacionadas à energia elétrica. E eu vou citar os modos que podemos encontrar energia elétrica, sendo eles a eletricidade estática, que é basicamente quando temos vários átomos num corpo ou num fio, e a eletricidade dinâmica, que é basicamente quando temos vários átomos dentro de um fio, só que esses átomos estão em movimento. Quando temos uma grande quantidade de átomos, consequentemente, acontece um curto-circuito, que é basicamente quando eles ficam acelerados e acabam explodindo. E diante desse curto-circuito tem algo ainda maior, que é o arco elétrico, que a gente vai ver uma imagem a seguir, que é quando tem muitos átomos em um fio e acaba causando uma grande luminosidade que a gente acaba vendo perfeitamente um arco. Agora, vocês imaginem se eu encosto naquele arco elétrico, o que pode acontecer com a minha pele? E é exatamente o que eu vou mostrar agora para vocês. Primeiramente, na verdade, né, eu quero mostrar o que acontece, quais são os modos que eu consigo encostar naquele fio. Se eu encosto diretamente nele, isso é um contato elétrico direto. Caso esse fio ele encoste, por exemplo, por exemplo, de mecânica, se uma pessoa está mexendo com um maquinário, aquele maquinário encosta em um fio que está desencapado, aquela energia elétrica vai passar por mim e vai encostar em mim. Então, eu tive um contato elétrico indireto com a energia. E, enfim, se eu tomo esse choque, o que acontece comigo? Primeiramente, acho que o que todo mundo sempre, né, liga à energia elétrica, aos acidentes de energia elétrica, são as queimaduras, porque elas realmente são bem feias e machucam bastante. Além disso, também, o que não é muito citado, são os outros efeitos. Eu vou citar agora alguns para vocês. A energia elétrica ela pode danificar e lesionar os tecidos nervosos e cerebrais, além também de ela poder paralisar tanto músculos corporais, músculos cardíacos e também ela pode paralisar a sua respiração. Ela também pode causar coágulos nos vasos sanguíneos e também a inconsciência ou até mesmo a morte de uma pessoa que encostou na energia elétrica. Agora eu vou mostrar algumas imagens de pessoas que levaram choques elétricos. E na nossa apresentação, ela consta alguns vídeos também que
não vai estar dando para a gente passar, mas que estarão anexados aí para caso alguém tiver interesse de ver. Então, é basicamente isso que acontece se você encosta numa energia elétrica de alta potência. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estatísticas, porque, como nós vimos, as consequências de um descuido é muito grande. Em 2021, foram registrados 1.585 casos no Brasil. E desses 1.500, 761 foram com mortes. Atualmente, em 2022, nós já registramos 949 casos. E, diante desses casos, quais são as causas desses acidentes? Em primeiro lugar, está a ausência de manutenção, quando temos uma edificação muito antiga que muitas vezes as pessoas não ligam, falam assim, esse fio aí aguentou até hoje. Em segundo lugar, a sobrecarga em circuitos elétricos, que é muitas vezes causado pelo que a Isa falou, a falta do disjuntor. E em terceiro lugar, materiais de má qualidade. Inclusive, o ano passado, teve uma empresa que ela estava fornecendo um produto, falando que ela tinha uma potência alta e ela suportava uma potência menor. Então, isso é muito perigoso porque aconteceu vários acidentes com esse material e isso deveria ser visto e reduzido também, né? Feito um produto com eficácia. Cabe também a gente falar que é necessário tomar muito cuidado, porque como a gente viu naquelas fotos, né, pode causar coisas muito horríveis com a pele, com a pessoa em si. Então, é necessário que você sempre tenha muito cuidado com a energia elétrica, porque ela é perigosa. Quando a gente leva um choquinho, parece que não, mas ela é, sim, super perigosa. Então, é sempre bom a gente cobrar, no caso dos cursos, a diretoria, né, que a gente sempre tenha todos os equipamentos corretos, estejam sempre dentro da data de validade, estejam sempre com manutenção em dia, enfim. Pode falar. Agora a gente vai falar um pouco sobre responsabilidade. Quando temos um acidente, algo que deu errado, né, em uma edificação em relação às instalações elétricas, essa responsabilidade cai sempre em cima da empresa por não fornecer, muitas vezes, os equipamentos e não passar o curso. Porém, se a empresa forneceu os equipamentos e o curso, a responsabilidade vai em cima do funcionário, pois é ele que decidiu, muitas vezes, não usar aquele equipamento, aqui não precisa, ali não vai acontecer nada, e acabam acontecendo muitos acidentes e, em muitos casos, até a morte. Finish. Dando sequência nas apresentações, agora eu peço para que a Yasmin Monteiro e a Raíssa Passoni subam aqui para poder apresentar para vocês a NR16. Oi, pessoal. Eu sou Yasmin Monteiro. E eu sou a Raíssa Passoni. Somos do Segundo Edificações e hoje estamos aqui para apresentar a vocês a NR16, que vai tratar, basicamente, quais atividades e operações são consideradas perigosas, com risco de vida mesmo. Porque essas operações, os trabalhadores que trabalham nelas, segundo essa norma, têm direito a 30% a mais no salário, que é essa taxa que a gente chama de taxa de periculosidade. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vamos supor que João ele tem um trabalho que é dirigir um caminhão de um tanque de gasolina, certo? Ele tem risco de vida ali, porque se o caminhão bater, vai explodir tudo e ele pode morrer. Então, vamos supor que o salário base dele seja por volta de 3.000. Como essa atividade é uma atividade considerada perigosa, ele vai ter direito a receber 30% a mais, ou seja, 30% de 3.900. Então, ele vai poder receber ali 3.900 de salário. Além disso, essa norma também delimita as áreas de risco, que são áreas que devem ser delimitadas e controladas, né? Porque são áreas perigosas. Só para complementar, o salário mínimo que ele iria receber a partir desses 30% seria 3.900, mas esse salário pode variar de 3.900 até 4.200.
Mas afinal, o que é considerado perigoso? Segundo a norma, é considerado atividade perigosa todas aquelas que envolvem substâncias que podem sofrer degradação química ou substâncias autocalíticas, ou seja, substâncias que reagem sozinhas, que entram em reação química sozinhas. Além das ações que podem sofrer ação de agentes externos, ou seja, calor, faíscas, fogo, umidade e outras coisas. Ou seja, todas aquelas atividades que envolvem energia elétrica, motocicleta, radiações, inflamáveis, explosivos e exposição à violência ou a roubos físicos. Bom, quando nós paramos para pensar assim, um ambiente de trabalho, geralmente vem na nossa cabeça pessoas padronizadas, uniformes formais, talvez até cada um no seu quadrado, computadores, tudo bonitinho, perfeito. Mas nem todos os profissionais têm essa realidade. Vários profissionais e trabalhadores diariamente saem de suas casas para exercer profissões que colocam a sua vida em risco. Então, com isso, em 1978, foi criada essa norma regulamentadora, a NR16, e para realmente cuidar, né, ter um cuidado maior para essas pessoas que trabalham em áreas de risco, como motoboys, que fazem entregas, né, elétrica também, ou também que trabalhe com combustíveis. Bom, mas é muito importante a gente saber a diferença de insalubridade, que é falado um pouco na NR15, e também periculosidade. Qual que é a diferença? O principal de tudo é ter na nossa cabeça que periculosidade é um risco de vida, insalubridade já descreve os riscos na saúde do profissional no meio de trabalho. A NR ela é composta por vários anexos. O primeiro anexo vai delimitar aquelas atividades consideradas perigosas que envolvem explosivos, que são todas aquelas que mexem em algum momento com explosivo, desde a fabricação, o transporte, a detonação. Então vamos ter, por exemplo, profissionais aí de geodésia, da construção civil, que usam explosivos diretamente para, por exemplo, desbloquear estradas ou para conseguir matérias-primas como mármore. Essas são consideradas atividades perigosas, então saiba que se você é trabalhador e trabalha nisso, você tem direito a 30% a mais por causa dessa periculosidade. E nesse anexo, a gente também vai ter delimitado as áreas de risco, que são várias tabelinhas que vai definir, de acordo com o tipo de explosivo e a quantidade que você armazena, qual é a área que você tem que reservar para fazer esse armazenamento. Porque se aquilo explodir, essa é a principal área que vai ser afetada. Então é de extrema importância você delimitar fisicamente essa área. No segundo anexo, a gente vai tratar das substâncias inflamáveis. São tanto gases quanto líquidos que têm muita chance de pegar fogo muito facilmente. Então, novamente, a gente vai ter aqui a delimitação das atividades, que são todas aquelas que manuseiam com isso o abastecimento de aeronaves, de aviões, o transporte dessas substâncias, o manuseamento, a produção dessas substâncias. Então, por exemplo, profissionais que trabalham em postos de combustíveis, ou no caso de mecânica, que vai mexer com máquinas ou meios de transporte que precisam desse combustível, tem aí direito também a esse acréscimo de 30% no salário. Que foi o exemplo do João, que foi dado no início. João se enquadraria no anexo 2. Uhum. E, novamente, vamos ter também as áreas de risco delimitadas. Um detalhe é que o trabalhador tem acesso a esse 30%, não só quem trabalha com isso, mas quem trabalha perto de uma área de risco também.
Teve um caso de uma moça que ela era caixeira de uma farmácia e ela entrou na justiça e recebeu esse aumento de 30% porque ela trabalhava muito próxima de um posto de gasolina. E se aquilo pegasse fogo, ia afetar ela. Então, ela tem esse risco de vida. E nesse anexo, também, a gente tem umas tabelas que vão delimitar a capacidade máxima das embalagens que armazenam esses tipos de substâncias. Então, dependendo do tipo de substâncias, vamos ter aí o tipo, o material da embalagem que tem que ser usado e a capacidade máxima para garantir aí a segurança. E lembrando, todas essas atividades que a gente está falando aqui são perigosas. Então, todas elas exigem aí uma atenção redobrada às normas específicas de segurança, porque senão acidentes podem acontecer, vidas podem ser perdidas, como aconteceu nesse caso em 2010 na Universidade da UFMG. Eles estavam armazenando substâncias inflamáveis dentro de geladeiras e, bom, olha o que aconteceu. Bom, o próximo anexo... Bom, o próximo anexo fala sobre segurança, né, e violência dentro do trabalho. Como a Yasmin falou, havia dito, todos esses anexos são importantes e a partir do momento que você também segue as outras normas regulamentadoras. Nesse caso, uma pessoa que trabalha com segurança ou também em carro forte, ela corre risco de ser violentada ou de ser roubada. Então, também se engloba nessa norma regulamentadora, contendo uma tabela aqui que tem as atividades ou operações que é caracterizada nesse anexo e também a sua descrição, como, por exemplo, vigilância patrimonial, escolta armada ou também segurança pessoal. Como já em alguns treinamentos atrás, já haviam falado um pouco sobre elétrica, na NR16 nós também falamos sobre a instalação elétrica e qual é o risco de periculosidade dela. Na NR10, ela caracterizou qual que é o risco total de uma instalação elétrica ou do meu contato, eu profissional, com esse tipo de trabalho. Já na NR16, ele vai acrescentar esses 30% no meu salário, porque eu estou correndo risco de vida. E o que é considerado um contato direto com esse tipo de trabalho? Equipamentos de alta tensão, proximidade desses equipamentos e em casos de descumprimento da norma e equipamentos com esses equipamentos de baixa tensão. Mas o que não é considerado? Quando você está trabalhando com equipamentos não energizados ou também de extrema baixa tensão. Nós também temos uma tabela de área de risco nesse anexo e vale ressaltar que esse é um trabalho que é super perigoso e não é somente a NR16 que tem que ser seguida, mas também a NR10, que é de instalação elétrica, e também a NR6, que é de equipamentos de proteção individual. Aqui nós trouxemos para vocês um vídeo que vai ser anexado depois, que mostra o cumprimento dos procedimentos de segurança, EPIs, também os equipamentos faciais, né, que os profissionais foram usar. Ocorreu um curto-circuito e todos eles saíram bem sem nenhuma lesão, graças ao cumprimento da norma. O nosso último anexo fala sobre motocicletas. A motocicleta utilizada para exercer a sua profissão entra dentro dessa norma regulamentadora. Mas quando você... estou indo para o meu trabalho. O percurso do seu trabalho não entra dentro da CNR. Mas você utilizar ela como um instrumento de trabalho, que nem motoboys, mototaxistas também. E... se caso, por exemplo, eu trabalho em escritório, mas eu tive que fazer uma atividade em campo. Eu sou técnica em edificações. Eu vou usar minha moto. Então, essa minha atividade eventual se enquadraria? Não se enquadraria, porque atividades eventuais ou em locais privados do uso de motocicletas não se enquadram dentro da NR16. Por
fim, a gente tem aí um anexo adicional, que ele foi revogado em 2002, só que depois foi revogada a revogação, então por isso ele não conta exatamente como anexo 6, mas é uma coisa aí que a gente tem que prestar atenção, porque está dentro dos trabalhos perigosos considerados, que é aqueles trabalhos que vão mexer com radiação ionizante. Porque a gente sabe que quanto mais tempo a gente é exposto a essas radiações, mais chance de ter doenças a gente tem. Então, todos os trabalhos que envolvam isso vai entrar dentro da CNR também. Como, por exemplo, o pessoal de enfermagem, que vai mexer aí com medicinas nucleares, com raio-x. O dentista tem esse aumento, por exemplo. Então, né, vai entrar na NR16 também. Bom, como saber se a atividade da minha empresa se enquadra em algumas propostas da NR16? É necessário que haja um laudo técnico. A sua empresa precisa ter um acompanhamento de um engenheiro de segurança do trabalho ou um médico do trabalho para emitir esse laudo técnico. O que tem nesse laudo? Basicamente, a descrição de todas as atividades realizadas na sua empresa e as áreas de risco que tem nela. Tanto sua empresa no geral, quanto de cada profissional que tem lá dentro. Esse laudo técnico é importante tanto para amparo legal da empresa, se algo acontecer, se algum risco, né, algum acidente acontecer lá dentro, tanto para os seus profissionais recorrerem aos seus direitos para ter os 30%. E até para evitar multas. Porque se for pego algum laudo técnico mal efetuado, se for pego uma empresa que não está dando esse 30% para os funcionários que estão atuando ali com uma periculosidade, o governo pode sim aplicar multas para a empresa. Por isso é de extrema importância ter as anotações de responsabilidades técnicas, né, no nosso caso, que é a ART, e também esse laudo tem que ser atualizado anualmente, toda vez que a empresa tiver alguma mudança lá dentro. Finalizando as apresentações, eu gostaria de agradecê-los pela participação e lembrá-los que esse foi um projeto desenvolvido pela professora Bianca e pelos alunos do segundo Edificações do COTIL Unicamp.